Pedro Westphalen, quero saudá-lo, presidente, saudar nossos deputados e deputadas e deputados desta casa, excelentíssimo senhor secretário do Meio Ambiente, amigo Hélio Corbellini, representando o governador Tarso Genro, excelentíssimo senhor ex-presidente desta casa, ex-deputado, autor da lei que controla os agrotóxicos e biocidas no estado do Rio Grande do Sul, amigo Antenor Ferrari, que nos dá a honra da sua presença neste momento. Excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Carlos Alberto Paganella, neste ato representando o doutor Eduardo de Lima Veiga, senhor presidente da Agapan, Francisco Milanês, amigo também, um dos grandes lutadores à época. Também agradecer a presença do vereador Comaceto, que esteve presente naqueles anos de 82 lá, na luta para garantir esta importante legislação produzida aqui na Casa Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Secretário adjunto estadual do Planejamento, Joel Cavalheiro, nos dá honra com a sua presença. Também o diretor do Departamento da Agricultura Familiar da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural, o Adelmar Batista. Quero saudar senhoras e senhores dirigentes, representantes de autarquias do Estado aqui presentes. Quero saudar um conjunto de entidades que estão aqui, dirigentes, ambientalistas, partidos, enfim, uma representação significativa neste momento aqui nesta casa, e pedir licença para vocês, para nós aproveitar este momento aqui e comemorarmos e ao mesmo tempo refletirmos sobre os 30 anos da lei que controla os agrotóxicos e biocidas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Hoje temos a honra de destacar e homenagear uma legislação diferenciada, pioneira e revolucionária, de 1982, que completou 30 anos em dezembro passado, data protocolar da sua sanção, depois que foi chancelada aqui neste mesmo plenário desta Assembleia Legislativa, por 2 vezes, gerando uma aprovação que fortaleceu sua legitimidade e forçou a concordância final do Executivo do Estado do Rio Grande do Sul naquela época. Esta lei carrega o símbolo do vanguardismo ambiental e da sustentabilidade, que já nos orgulhou em passado recente, fortemente, este Estado. Esta lei representa a instigação e a rebeldia social em uma época cinzenta de nossa trajetória política, cultural, enfim, em todos os sentidos. Eram os chamados anos de chumbo, com uma ditadura inaceitável que nos envergonhou também em passado recente este país e este Estado. Esta lei é referenciada aqui agora também por uma geração renovada, por jovens ativistas e produtores agroecológicos que há 30 anos não participaram diretamente dos enfrentamentos em que se chegou à aprovação da lei em 1982, o que evidencia a importância histórica da lei, com sua permanência ao longo do tempo e a partir de agora entra em vigência na sua 4ª década aqui no estado do Rio Grande do Sul. Presidente Pedro Westphalen. Esta lei potencializa ao máximo o Poder Executivo, como conversávamos hoje, amigo Antenor Ferrari, que exerceu sua missão procípua à época de legislar a partir da sua iniciativa, de elaborar uma legislação compatibilizada com a vontade e com os interesses da sociedade gaúcha naquele momento, que eu tenho certeza, por decisão deste Parlamento, ele muito bem representou os interesses do Estado na decisão de aprovação daquela lei. Esta lei carrega a construção coletiva de muitas pessoas e entidades preocupadas com a preservação do ambiente e a mobilização por uma visão de sustentabilidade para as nossas comunidades conquistarem uma melhor qualidade de vida. Esta lei não é apenas o que consta na ementa dela. Aliás, na sua ementa encontra-se o seguinte:
A lei dispõe sobre o controle de agrotóxicos e outros biocidas em nível estadual e dá outras providências aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas é importante, senhoras e senhores, o conceito inicial de sustentabilidade que já amparava o projeto na época chamado PL 155/1982, proposto pelo nosso então Antenor Ferrari, aliás, destacado parlamentar no embate obrigatório também à época contra o regime arbitrário, que tomou conta do país de 64 a 1965. E me recordo também o nosso amigo, ex-deputado e militante Antenor Ferrari, presidindo à época de forma exemplar aqui nesta casa a nossa Comissão de Direitos Humanos. Decorrente do PL 155, nasceu a Lei número 7.747 de 1982, determinando fundamentalmente, no seu parágrafo 2º do seu artigo 1º, aquilo que é o centro e o conteúdo da lei. Entre aspas, só serão admitidos em território estadual a distribuição e comercialização de produtos agrotóxicos e biocidas já registrado nos órgãos federais competentes e que, se resultante de importações, tenham uso autorizado em seus países de origem, pois se não tivesse, não estão autorizados. A lei exige ainda o prévio cadastramento dos produtos nos órgãos estaduais de saúde e do meio ambiente e consagra a obrigatoriedade do receituário agronômico, que concede ao profissional de agronomia a exclusividade da competência técnica para receitar algum tipo de biocida para aplicação nas lavouras. Em seus 2 anexos, a lei contempla todas as normas e critérios para a classificação toxicológica e a documentação necessária para tal, com um rigor absoluto que praticamente esgota o assunto. Mostra o Diário Oficial da Assembleia Legislativa, de 2 de dezembro, à época de 1982, no debate da sessão plenária da votação, que os opositores ao PL usavam argumentos muito similares, que hoje ainda se usa para alterar essa legislação aqui no estado do Rio Grande do Sul. À época, em nome dos governistas, o pedecista Rubidil invocou, entre aspas, o curto prazo e o pouco tempo para discutir o projeto, alegando que não tinha conhecimento para votar contra ou a favor. Mas, ao fim, rejeitou por completo, na hora da votação, o projeto que ele diz que não conhecia. Pela oposição, o deputado MDBista Lélio Souza foi contundente ao lembrar que o tema tinha sido discutido durante todo o ano. E os que lembram da época sabem muito bem disso. Ao longo de todo o ano, e principalmente no final do ano para a virada do ano, não saíram dos jornais aqui no estado do Rio Grande do Sul, das rádios e da televisão. Então o deputado MDBista Lélio Souza foi contundente ao lembrar que o tema tinha sido discutido durante o ano todo, com repercussão abundante nos jornais do estado do Rio Grande do Sul, refletindo o temor da população com as doenças que poderiam serem provocadas ou produzidas pelos pesticidas das lavouras, trazidas pelos rios, enfim, o Guaíba, por exemplo, até o abastecimento das nossas cidades, no caso, a capital do estado e muitas outras aqui do estado do Rio Grande do Sul. Mas mesmo assim, diz os anais aqui da casa, o deputado Rubidil ainda rebateu. Procedimentos emocionais, deputado Lélio Souza, não podem e não devem jamais definir uma posição final, traduzida sobretudo em termos compulsórios de uma lei, porque isso seria uma temeridade, uma irresponsabilidade do exercício parlamentar, fecho aspas, dizia o pedecista Rubidil à época. De novo, Lélio Souza subiu à tribuna e remeteu ao profundo debate que tinha antecedido a discussão do projeto. E disse, entre aspas, o Lélio Souza: até depois de elaborado, o projeto voltou a ser debatido no Conselhão de Entidades. Logo, não é uma proposta irresponsável sem idoneidade.
Disse Lélio, ela é responsável e idônea pelo respaldo que todos esses setores técnicos, científicos, através de suas entidades representativas ou de forma individual que conhecia o tema, deram-lhe debate, discussão, conteúdo e profundo fundamento. Com exceção de Silvério Kirst, à época, o PDS votou em bloco contra o projeto. Também em bloco, o MDB e o PDT aprovaram a proposição, como ficou registrado dessa tribuna através dos seus líderes, o MDB, Lélio Souza, e o PDT, o Porfírio Peixoto. No dia 22 de dezembro, o governador sancionou a lei oficialmente, mas com um veto parcial, sobretudo ao polêmico e decisivo segundo parágrafo da legislação. E ainda também produziu um veto parcial ao artigo 5º, ao parágrafo 5º do artigo 1º e aos artigos 4º, 8º e 9º. Não preciso dizer para vocês aqui que a lei estava absolutamente, a partir desse momento, desfigurada, desconstituída, não era a lei original que foi produzida pelas entidades e que foi encaminhada aqui pelo nosso deputado Antenor Ferrari. O ex-deputado Antenor Ferrari, que se encontra aqui conosco, que honra este parlamento com a sua história, trajetória e com a presença hoje aqui, lembrou para mim, ele próprio, que como presidente desta casa, dirigiu a sessão plenária que rejeitou na sequência o veto do governador, no dia 14 de abril de 1983, quando já governava o estado do Rio Grande do Sul, o Jair Soares, que no dia 31 de janeiro, creio que daquele ano, foi empossado aqui nesta casa pelo Antenor Ferrari na condição de presidente da Assembleia Legislativa. Aquela sessão, segundo o Antenor e muitos de nós que a presenciamos, vimos, relemos e procuramos informações, foi uma sessão histórica. 46 deputados estavam presentes em plenários. Eu vou citar alguns aqui que me ocorreram, né, e muitos outros, evidentemente. O Araújo, o Osterman, o Jauri Oliveira, o Jarbas Lima, o Sartori, o Dilamar, o Carrion, enfim, o Carrion Júnior, enfim, um conjunto de outros deputados que eu não estou com a lista aqui, me desculpe, não posso citá-los, mas estavam presentes aqui. O presidente Antenor Ferrari colocou em discussão o parecer contrário ao veto parcial do governador, de autoria, à época, do nosso membro do Tribunal de Contas, hoje Algir Lorenzon, que à época presidia a CCJ aqui nesta casa. Como nenhum deputado se manifestou em relação ao conteúdo do projeto, o Antenor colocou o projeto em votação e disse: 46 votos sim, rejeitado o veto do governador do estado, aprovado o projeto original 155/82, disse Antenor Ferrari naquele momento, naquela tarde histórica, há 30 anos atrás, aqui nesta casa, no estado do Rio Grande do Sul. Uma semana depois, 22 de abril de 83, o governador Jair Soares, que estava comprometido naturalmente com o teor do projeto, promulgou de forma integral o projeto. Portanto, esse depoimento é testemunha de uma lei que completa 30 anos, precisamente agora nestes próximos dias, provavelmente agora o final do mês de abril, embora o registro documental dela que nós procuramos ainda seja do mês de dezembro de 2012. Mas o PL foi sancionado sem descaracterização, ou seja, na forma em que foi apresentado aqui na Assembleia Legislativa, no pleno conteúdo e espírito da lei que foi proposto. Antenor Ferrari me disse que o pulo do gato na época foi exatamente a referência ao país de origem dos produtores. Foi aí que foi a grande questão, né, que acabou produzindo, vamos dizer assim, essa legislação com esse conteúdo. Uma época em que os defensores de uso, enfim, desses produtos, principalmente através de entidades nacionais como a Andef, tinham força e um papel importante nesse debate e nessa discussão. Então, o projeto é aprovado com a sua dimensão, com aquela eficácia, enfim, que ele era necessário para o estado do Rio Grande do Sul, e nós temos hoje, sem sombra de dúvidas, uma das legislações mais avançadas neste campo
e para não dizer no Brasil, porque no Brasil não tem, mas no mundo e outros países. Com tal formulação, este projeto teve apoio dentro das estruturas do Estado, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, e é bom lembrar, inclusive, como disse o antenor, que muitos parlamentares de outros estados tentaram implantar em outros estados do Brasil e não conseguiram à época, porque os seus estados, os seus governadores ou governadoras rejeitaram. E lembrar também que logo que o ex-governador Simão vai para o Ministério da Agricultura, uma formulação apresentada pelo científico e geneticista gaúcho Flávio Leogói fez com que o Simão pudesse implantar ela através de uma resolução no Ministério da Agricultura, mas por um curto período, enquanto o Simão teve, nosso ex-governador Simão teve como ministro da Agricultura do nosso país. A lei, amigos e amigas, refletiu os anseios da população na efervescência daqueles anos, com protestos públicos contra a devastação ambiental arbitrária, a criação de entidades ecológicas como a Agapan e um conjunto de outras entidades, críticas muito fortes e contundentes do Lutzenberg a ataques sofridos pelo meio ambiente e uma massa crítica que já se desenvolvia aqui nesse Estado, favorável à redemocratização do Estado e do Brasil, prenunciando o fim, à época já, da nossa ditadura militar aqui no Estado. Além de Lutzenberger, que liderava o movimento, com muitos outros, contribuíram com muita coragem, dedicação, no sentido de fazer com que a lei do controle de agrotóxicos aqui no Estado pudesse, enfim, se impor e se colocar como um grande instrumento que pudesse enfrentar aquela lógica da monocultura muito nefasta ao Estado naquela época. Entre muitos ativistas, muitos lutadores sociais que tiveram um papel fundamental, eu vou citar alguns aqui, me permitam também não poder citar todos. Quero referir aqui, Milanês, o Carneiro, a dona Magda Renner, a dona Hilda, a dona Giselda, o Sebastião Pinheiro, o Flávio Leogói, o Caio Lustosa, o Milanês que está aqui conosco, o Celso Marques, Jacques Saldanha, Hilda Girardi, enfim, um conjunto de lutadores sociais, ambientalistas, que talvez eu citei poucos deles diante da quantidade que eram à época aqui no nosso Estado e continuam sendo. E seus herdeiros ou sucessores na jornada ambientalista, como as filhas do Lutz, a Lara e a Lili, jornalistas importantes, a Cláudia Dreyer, o Juarez Tosi, o Roberto Vilar, o Ulisses Nene, a Silvia Arcuso, enfim, queria citar muitos outros aqui, e o tempo não nos permite, mas sintam-se todos citados, que qualificaram e honram toda aquela tradição dos ensinamentos de nossos antecessores, vereador Comaceto e secretário Hélio. Esta lei é recorrentemente atacada por aqueles que não compreendem a importância dela aqui no Estado do Rio Grande do Sul e que defendem um progresso a qualquer custo e que são, na verdade, muitas vezes, aqueles que se subordinam a questões particularistas e a questões, muitas vezes, financeiras, ao invés de atentarem para os anseios das pessoas e, sobretudo, defenderem o bem-estar da nossa gente. E por isso, temos que estar alertas e dispostos a defender sua plena integralidade, sempre e permanentemente. Da última vez, aqui mesmo na Assembleia, os que propõem a mudança da legislação ou defendem a sua flexibilização, principalmente no que diz respeito àquele incômodo segundo parágrafo, acerca da obrigatoriedade do impedimento da liberação dos produtos que são proibidos em seus países de origem, querem que um produto cuja utilização é proibida na nação onde foi fabricado, possa ser usado em solo gaúcho. Nós não podemos permitir este retrocesso. Nós temos que lutar para que o Brasil avance nesse sentido. A lei contempla cuidados com a saúde, com a produção de alimentos, com a qualidade de vida, com a defesa do meio ambiente, além de servir de elementos importantes para a construção de uma visão de sustentabilidade que já projetou o Rio Grande do Sul no mundo e, por decorrência, a defesa da vida de todos os gaúchos. Isso é o que é mais importante, isso é o que é mais significativo por todos nós. É por causa, portanto, de sua enorme importância que propomos esta homenagem de 30 anos, amigo antenor,
na vigência desta lei, porque ela vai ingressar agora na 4ª década e nós temos que afirmar e reafirmar a sua importância. Ser contra a flexibilização da lei que controla os agrotóxicos é ser a favor do rompimento com o conceito de progresso que persegue o crescimento a qualquer custo, para incorporar práticas de desenvolvimento sustentável, com inclusão social, com visão inovadora, mas agregando, além dos interesses presentes da nossa sociedade, um compromisso ético com as gerações e com o futuro daqueles que vão nos seguir aqui no Estado do Rio Grande do Sul e no mundo. Um modelo de desenvolvimento sustentável é aquele em que o bem-estar passa pela inclusão, pela coesão social, pela geração de renda, pela distribuição dela, pela qualidade de vida, por menos desigualdade, por atenção às pessoas e cuidado com as cidades e o lugar onde moramos, com os serviços públicos de saúde e de educação de qualidade, com segurança pública para todos, produção de alimentos saudáveis, preocupação com a água, com saneamento básico, com energia renovável, mas sobretudo com a defesa da vida e com a defesa do planeta. É isto que deve orientar a nossa visão e a nossa compreensão do mundo, nosso sempre presidente Postal, que está aqui conosco. Repito que a primeira grande tarefa e responsabilidade de uma gestão pública inovadora e atualizada com os novos tempos é promover ações de sensibilização, educação e produção de instrumentos de políticas envolvendo a cidadania, as organizações sociais e criando instrumentos modernos para a participação, seja de forma direta ou também de forma não presencial, para podermos incidir nas políticas de Estado, onde as questões de defesa do meio ambiente e de sustentabilidade hoje têm um papel importante e estratégico na nossa sociedade. Capaz de desenvolver de forma integrada as dimensões econômicas, a dimensão social, a dimensão ambiental, a dimensão política e a dimensão cultural, englobando-as numa só visão, que poderemos chamar de visão de desenvolvimento com sustentabilidade. Capaz de abrir novas vias e linhas na administração pública, numa relação forte com a sociedade, numa relação forte com o setor privado, com as organizações que são capazes hoje de ter um papel importante para reorientar os rumos das políticas no Estado, a decorrência, incidir na questão do consumo e na própria construção de uma nova cultura social, que não aquela tradicionalmente conhecida e muitas vezes subordinada exclusivamente à racionalidade econômica, ainda que a racionalidade econômica tem a sua importância e a sua necessidade. É também necessariamente uma visão que, ao invés de opor, supere alguns paradoxos existentes na nossa sociedade. Supere, por exemplo, a oposição do desenvolvimento, aquele clássico que nós conhecemos em relação ao desenvolvimento com preservação do meio ambiente, entre o expulso espontaneísta e o planejamento programado, entre o pontual e o totalizante, entre o repressivo e o preventivo, entre o descarte e o reaproveitamento, entre os avanços da humanidade e a apropriação por amplas parcelas da sociedade dos resultados e dos avanços que muitas vezes são apropriados por poucos na sociedade moderna. Insisto que esse debate necessita de um modelo, de uma visão que ganha maior dimensão e um maior alcance, sobretudo pela enorme oportunidade em que o Brasil e o Estado do Rio Grande do Sul estão nos dando neste momento. O Brasil cresce, o Brasil se desenvolve, gera emprego, gera renda, ganha uma nova dimensão no cenário político internacional, o Estado do Rio Grande do Sul se renova, instala novas bases produtivas, avança, supera a letargia dos últimos anos, propõe inclusive a possibilidade de afirmar uma nova visão e uma nova compreensão de Estado. Este momento é um momento importante de nós fazermos o debate e assumirmos um programa de desenvolvimento sustentável para o Estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil. Daí a importância que tem ações da gestão pública, e incidir na combinação necessária e, sobretudo, na transição do modelo tradicional que chamamos de progresso, entre aspas, para um novo tipo de desenvolvimento, que trabalhe a questão do econômico, não dissociada do desenvolvimento urbano, com a preservação dos recursos naturais, levando em conta a construção da equidade social e buscando o correto ordenamento espacial dos territórios,
numa perspectiva ampla e aberta de mobilidade urbana, de espaço interurbano, da questão rural, das grandes metrópoles, ou seja, da relação da cidade com o campo na sociedade em que vivemos. Para finalizar, senhoras e senhores, amigos e amigas aqui presentes, um futuro projetado a partir de uma gestão que seja tolerante, que seja ao mesmo tempo tolerante e radicalmente democrática, mas sustentada e assentada no amplo acesso às políticas para o conjunto da sociedade. Ela deve partir da realidade do dia a dia, conhecer de forma próxima as relações cotidianas de cada cidadão, edificar as condições de oportunidade do seu povo, dialogar com os comportamentos sociais e individuais no meio social onde cada um vive e ser capaz de coesionar, sensibilizar, inovar e integrar as relações em sociedade em todas as esferas, sem nenhuma exclusão. Este é o papel de uma visão de sustentabilidade, uma visão de inclusão, que deve ser impresso desde agora na gestão pública ou nas relações de sociedade, pois ela afirma e reafirma que o momento é crucial para irmos consolidando uma visão e uma compreensão aberta e renovadora das funções públicas, do papel da sociedade e principalmente de uma visão de futuro, de sociedade que eu tenho certeza todos nós queremos. Em um mundo que se desenvolve velozmente e se transforma de forma recorrente, é fundamental compreender que a construção do futuro não pode ser um mero prolongamento do presente. É preciso um novo tipo de desenvolvimento projetado, a partir de uma visão de sustentabilidade inclusiva, criativa, participativa, cuidadosa e democrática, para proporcionar, ao fim e ao cabo, aquilo que todos nós queremos, que é qualidade de vida para todos, valorizando a sociedade, suas organizações, suas mobilizações, numa perspectiva ativa de participação desta sociedade na vida pública, junto com cada um e cada uma dos nossos cidadãos, barrando retrocessos, Antenor, como foi feito na época, ambientais, e propugnando pelos seus avanços para construir políticas e ações que correspondam aos desafios que são colocados pelo mundo contemporâneo a cada um de nós aqui, como fez à época de forma corajosa o Antenor Ferrari e um conjunto de lutadores sociais que criaram as condições para essa legislação aqui nesta casa. A lógica de progresso atual, para concluir, a lógica de progresso atual que conhecemos bateu no teto, é insustentável. Por isso, ser a favor da integralidade desta lei é, sobretudo neste momento, prestar uma homenagem à preservação do meio ambiente, à saúde e à vida de cada um e de cada uma dos nossos cidadãos. E eu quero dizer a vocês que estão aqui, e a muitos que seguramente não puderam estar, quero dizer a vocês que estão aqui, que mesmo com conformismo estabelecido, sendo uma das marcas do nosso tempo, vocês são aquele aspecto de rebeldia, de inconformismo, que diante de uma realidade que muitas vezes se pretende indiscutível e portadora, quem sabe, da penúltima e da última verdade, vocês são aqueles e aquelas que afirmaram que é possível construir um mundo diferente em defesa da vida. Parabéns a todos vocês e a luta por um desenvolvimento sustentável nesse estado, neste país e no mundo. Grande abraço, muito obrigado. Agora eu vou dar uma parte aí aos nossos amigos. Deputada Marisa. Deputado Pedro Westphalen, presidente desta casa, caros amigos aqui presentes nessa tarde, participando do debate feito pelo nosso colega e a quem saúdo, o nosso deputado Adão Vilaverde, o senhor Hélio Corbellini aqui representando o governador Tarso Genro, o nosso querido amigo Antenor Ferrari, um dos nossos militantes sociais de Caxias desde a época da década de 60, o Dr. Carlos Roberto Lima Paganella, o representante da Câmara de Vereadores, o engenheiro Comaceto, de Porto Alegre, e o senhor Francisco Milanês, presidente da GAPAM, colegas deputados e deputadas. Em nome do PT, venho aqui saudá-lo, deputado Vilaverde,
porque trouxe à tona um tema que, durante 30 anos, após a vigência da lei, muitos dos lutadores que estavam na época estão aqui hoje. Eram mais jovens, todos nós, mas com a persistência de quem acredita que a sociedade precisa dos imprescindíveis. E acho que este é o momento de homenagear a todos os imprescindíveis. Inclusive, esta casa votou o projeto de lei das pioneiras da ecologia, e é o único prêmio feminino que temos no tema da ecologia, onde temos aqui Magda Renner, Zilda Zirman e Giselda Castro, as três denominadoras do prêmio, que já estará sendo entregue este ano. Em maio estaremos recebendo as inscrições e pretendemos em junho já fazer a entrega através da Comissão de Saúde e Meio Ambiente desta casa. Temos também a honra aqui de ter segurado e derrubado e feito ir para arquivo o projeto de lei que entraram nesta casa para que se retornasse a autorizar o uso dos agrotóxicos que não tinham autorização nos países de origem. E temos orgulho de dizer que este governo que está aí, o governo Tarso Genro, está dando um grande passo após esta lei, que por 30 anos não se instalou no Estado ainda um sistema de controle e monitoramento do uso dos agrotóxicos com o zelo efetivo para que isso seja objetivamente controlado. E temos aqui a representação da Secretaria da Agricultura, que pretende, o ano que vem, já estar com o sistema implantado e termos um efetivo monitoramento, porque sabemos que a técnica do receituário é uma farsa, que ela efetivamente não está sendo um instrumento de controle, exigência inclusive da lei. Parabéns e sucesso a todos esses militantes sociais. Obrigado, deputada Marisa. Muito obrigado. Deputado Alexandre Postal. Obrigado, deputado Adão Vilaverde, saudando o nosso presidente, deputado Pedro Westphalen. Quero aqui, com grande alegria, em nome da bancada do PMDB, da minha líder, deputada Maria Helena Sartori, o líder partidário Giovanni Feltz, e os demais colegas aqui, o deputado Nelson Harter, dizer da alegria de poder saudar aqui este nosso ex-presidente Antenor Ferrari, um homem de vanguarda, de luta, da redemocratização do nosso país, do velho MDB de guerra, do PMDB, e que até hoje continua na militância aqui na capital, não mais ativo lá em Bento Gonçalves, mas na capital. Depois que veio para Porto Alegre, você dá alegria, Antenor, de poder vê-lo aqui nesta mesa que você presidiu por um ano, como tive o prazer, como agora o deputado Pedro, o presidente Vilaverde, que é uma honra para qualquer cidadão gaúcho. Saúdo Dr. Carlos Roberto Lima Paganella, nesse ato aqui representando nosso procurador-geral, Dr. Eduardo Lima Veiga. Saudar nosso amigo, vereador Comaceto, engenheiro Comaceto, que aqui está conosco. Saudar também Francisco Milanês, da Agapan, e estendo um abraço aos amigos, ao Celso, a Iara, amigos da Agapan que eu tenho, grande relação, senhoras e senhores, a todos aqueles que vieram aqui, que sem dúvida têm uma relação com o meio ambiente, com o que podíamos nós imaginar, Ferrari, há 30 anos atrás, fazer uma lei do agrotóxico. Hoje alguns colegas me dizem, não, tem pontos que já está ultrapassada. Sim, pode estar ultrapassada hoje, mas imagina fazer uma lei dessa envergadura 30 anos atrás, quando era um temor falar em defesa do meio ambiente. Querer fazer algo que ia mexer com interesses, grandes interesses. Tinha que ter também coragem, tinha que ter garra, perseverança de poder fazer uma lei em defesa do planeta. Aproveito a oportunidade, Antenor, eu estive agora representando o Parlamento Gaúcho, junto com alguns colegas da Unali, no município de Borås, ou Borås, na Suécia, há 10 dias atrás, aonde 99% do lixo daquele município de 105 mil habitantes é reaproveitado, ou para biogás, ou vai para incineração, para fazer energia, que faz com que 99% do lixo do município seja reaproveitado. E qual é a regra? É nós, homens públicos, tomar a dianteira. Para começaram em 300 famílias, para ir separando, fazendo. Hoje tem 8 locais na cidade que recolhem o lixo reaproveitado e o lixo orgânico vai tudo. E o interesse que eles têm nos grandes aterros sanitários do Brasil, que nós estamos aí engatinhando.
É o homem público que tem que tomar a dianteira junto com a sociedade, com as universidades, para fazer o aproveitamento, para poder ter a garantia da defesa do planeta. Por isso, doutor Antenor Ferrari, deputado Vila Verde, parabéns pela iniciativa, parabéns por esses 30 anos, mas temos que avançar muito se pensarmos nos nossos filhos, no nosso neto. Parabéns a todo militante em defesa do nosso planeta. Parabéns. Obrigado, deputado Postal. Deputado Gerson Burma. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pedro Westphalen, quero aqui saudar de um modo todo especial o excelentíssimo senhor ex-presidente desta casa, Antenor Ferrari, autor da Lei dos Agrotóxicos, e lhe parabenizar, acima de tudo, pela coragem de abraçar essa causa há 30 anos atrás. Eu imagino o tipo de pressão que tenha sofrido na época, porque para se quebrar paradigmas sempre é difícil, sempre é complicado, sempre vem, principalmente quando se lida com produção, aquele que diz que a partir desse momento não iria se produzir mais. E aqui estamos hoje vivenciando a prova de que é possível sim se produzir com cuidados ambientais. Então nós queremos aqui, em nome da bancada do PDT, que lhe apoiou inclusive a iniciativa na época, lhe parabenizar por ter assumido essa causa importante aí, em seu nome também, todas as entidades ambientalistas presentes aqui nesse momento. Saudar aqui também o excelentíssimo promotor de justiça, Dr. Carlos Roberto Lima Paganella, saudar o excelentíssimo senhor representante da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, vereador engenheiro Comaceto, senhor presidente da GAPAM, Francisco Milanês, e de um modo todo especial também ao deputado Adão Vilaverde, que traz ao tema de hoje aqui dessa Casa Legislativa, esse tema votado há 30 anos atrás, mas que foi marcante sim para a história do Estado do Rio Grande do Sul. Nós, quem sabe lá hoje, deputado Adão Vilaverde, já vivenciamos dias melhores quando se fala em questões ambientais, principalmente aqui a nossa nova geração. As nossas crianças, os nossos jovens hoje já falam em questão de sustentabilidade, já falam em cuidados ambientais, já falam em nós cuidarmos do planeta. Mas na época, 30 anos atrás, essa foi uma bandeira marcante, uma bandeira difícil, defendida e aprovada aqui no Estado do Rio Grande do Sul, que com certeza foi uma vanguarda em termos de país. E Vossa Excelência, ao trazer esse tema aqui, de relembrar esse fato aqui para essa Casa Legislativa, merece, de parte da bancada do PDT, os parabéns por essa iniciativa. E com certeza aqui que nós possamos continuar cuidando cada vez mais do nosso planeta, cada vez mais do nosso meio ambiente. É possível sim, e as provas estão aí, se produzir com qualidade, se ter cuidados ambientais que são fundamentais para se garantir vida nesse planeta. E essa sustentabilidade Vossa Excelência, enfim, traz hoje à tona aqui na Assembleia Legislativa e merece o reconhecimento da bancada do PDT. Parabéns. Muito bem. Obrigado, deputado Gerson Burma. Deputado Fischer, João Fischer. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pedro Westphalen, excelentíssimo senhor ex-presidente dessa casa, então deputado Antenor Ferrari, autor da Lei dos Agrotóxicos, excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Carlos Roberto Lima Paganella, nesse ato representando o excelentíssimo procurador-geral de justiça, excelentíssimo representante da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, engenheiro Comaceto, senhor presidente da GAPAM, Francisco Milanês, excelentíssimo deputado Adão Vilaverde, proponente desse grande expediente, excelentíssimas senhoras e senhores parlamentares, colegas, visitantes, todos aqueles que se preocupam principalmente com a questão do meio ambiente. Mas é importante, eu não tive a oportunidade de conviver com o deputado Antenor Ferrari, mas me orgulho em recebê-lo aqui, e Vossa Excelência, deputado Adão Vilaverde, traz um tema sempre atual. Ele é um tema, continua muito atual, porque nós, em cima de pesquisa, e Vossa Excelência foi secretário de Ciência e Tecnologia, como também o nosso presidente da Casa, deputado Pedro Westphalen. Vossas Excelências trabalharam muito em cima da ciência, da pesquisa, do desenvolvimento de novas tecnologias, e isso se faz necessário. E só se faz necessário quando tem leis que regulam e que trazem benefícios a todos. E por isso, no momento que Vossa Excelência, deputado Antenor Ferrari, criou essa lei
e que foi promulgada pelo então governador Jair Soares, que certamente também já tinha uma visão mais moderna e bem para frente, que foi nosso colega também, depois aqui como deputado estadual, mas mostra que a pesquisa e a ciência são muito importantes. E nós temos que continuar valorizando isso. E eu tenho certeza absoluta que Vossa Excelência faz essa homenagem, e também a lei foi criada na época para que se pudesse pesquisar e que se pudesse buscar meios que não agredissem tanto toda a natureza, não só o ser humano, mas toda a natureza. Por isso, parabéns por essa oportunidade de aqui podermos estar, este parlamento, homenageando e trazendo uma lei tão atual e tão necessária para todos nós. Parabéns, deputado Adão Vilaverde, parabéns, deputado Antenor Ferrari, parabéns por essa casa e por todos aqueles que trabalham na pesquisa e trabalham também na defesa do nosso planeta. Obrigado, deputado João Fischer. Nobre deputado Raul Carrion. Nossa saudação ao deputado Pedro Westphalen, presidente dessa casa, secretário Hélio Corbellini, que se encontrava entre nós, representando o governador Tarso Genro, presidente da FEPAM, Carlos Fernando Niedersberg, e o nosso grande autor da lei, ex-deputado Fernando Ferrari, ex-presidente dessa casa, já laudado por todos aqui por sua coragem e seu trabalho fundamental. Saudar Dr. Carlos Roberto Lima Paganella, representando o Ministério Público Estadual, meu ex-colega da Câmara Municipal, engenheiro Comaceto, o nosso querido Francisco Milanês, presidente da AGAPAN, essa entidade pioneira no Brasil, e o nosso prezado amigo, deputado Adão Vilaverde, proponente desse expediente. Saudar o Milanês, também queria saudar a todas as lideranças ambientalistas aqui presentes, que jogaram um papel importante, Adão, não só na elaboração desta lei, certamente, mas também naquele momento que a Assembleia enfrentou esse debate, onde com a sua mobilização alertaram os que não tinham percebido o que estava em jogo, né, e mudaram a opinião daqueles que possivelmente tinham a intenção de alterar esta lei. Eu diria que esta mobilização popular foi essencial e fundamental para a derrota, na verdade a retirada daquele projeto que estava na casa. Parabenizar, portanto, o deputado Adão por esse grande expediente que consolida esta vitória, né, e cria condições para que possamos festejar com o Ferrari, certamente, os outros 30 anos que teremos mais adiante, e dizer que a questão ambiental é cada vez mais no nosso planeta uma questão chave. E num estado como o Rio Grande do Sul, que é um estado extremamente agropecuário, de produção primária, a questão dos agrotóxicos é talvez a principal na questão ambiental, além de outras questões importantes. E o Rio Grande do Sul tem uma história de pioneirismo e de vanguarda neste campo, que aliás, eu já disse, a AGAPAN é um dos exemplos. Parece que é a primeira entidade de caráter ambientalista no nosso Brasil. E esta questão, para se ter uma ideia, alega-se muito que no Estado existe a vedação e que no Brasil não existe. Tanto que de 50 agrotóxicos utilizados no Brasil, cerca de 24 estão proibidos nos Estados Unidos, na Europa e na África. Então eu queria concluir dizendo o seguinte: se há um descompasso entre a lei estadual mais avançada e a lei federal mais atrasada, o que cabe não é o Estado retroceder, o que cabe é fazer com que o Brasil avance e que os princípios e as normas estabelecidas no Rio Grande do Sul há 30 anos passem a valer em todo o Brasil. Parabéns, então, e um grande abraço. Obrigado, deputado Raul Carrion. Nobre deputado Cassiá Carpes. Quero saudar nosso presidente, deputado Pedro Westphalen. Quero saudar o excelentíssimo senhor, ex-presidente dessa casa, Antenor Ferrari, amigo, grande parlamentar, deixou a sua história aqui nesse parlamento.
autor da lei dos agrotóxicos, excelentíssimo senhor promotor de justiça, Dr. Carlos Roberto Lima Paganella, aqui representando, né, o procurador-geral de justiça, Dr. Eduardo de Lima Veiga, meu ex-colega, parabéns pela reeleição, Comaceto. Naquela época era só Comaceto, agora é engenheiro Comaceto. Né? Também o senhor presidente da Agapan, Francisco Milanesa, aqui conosco. Deputado Vilaverde, eu estava pensando ali de tantas coisas bonitas, boas e naturalmente preocupantes que Vossa Excelência trouxe nesse arrazoado de motivos de comemoração dessa lei de 30 anos da agrotóxicos. Eu estava analisando aqui de que nós, os parlamentos municipal, estadual e federal, aprovamos em média 4 leis por dia nesse país. E se nós fizermos aqui nesta casa, não precisa nem ir na Câmara de Vereadores, uma revisão aprovamos em média 4 leis por dia nesse país. E se nós fizermos aqui nesta casa, não precisa nem ir na Câmara de Vereadores, uma revisão, nós vamos ver que muitas leis não foram aplicadas e muitas leis não têm mais validade. Muitas vezes foram tempo perdido. Esta lei é emblemáticas para a sociedade, principalmente porque ainda a sustentabilidade e o meio ambiente é um assunto novo sempre. Então, meus parabéns ao sempre deputado Antenor Ferrari por essa visão 30 anos atrás, e parabéns, deputado Vilaverde, por ter trazido a esta tribuna, a este plenário, um debate tão importante. Tem que preservar e avançar para dar, consequentemente, tranquilidade ao meio ambiente e à população brasileira. Parabéns. Obrigado, deputado Cassiá Carpes. Nobre deputado Paulo Odoni. Presidente Pedro Westphalen, quero saudar o nosso ex-presidente da Casa, mais um homem aqui que, quando a minha assessoria quis me escrever um texto para saudá-lo, deputado Antenor Ferrari, assim, Antenor Ferrari, um homem adiante do seu tempo, à frente do seu tempo. Acho que é uma frase nada mais justa do que a história do Ferrari aqui. Quero cumprimentá-lo ao Comaceto, também nosso colega na Câmara de Vereadores, representando o prefeito, nosso Paganella do Ministério Público, saudar o nosso representante da Agapan, outra entidade à frente do seu tempo, pioneira, o nosso mestre Lutzenberg, e saudar o nosso companheiro Vilaverde, que teve a oportunidade, a felicidade, a clareza de ver que se pode sim fazer um ato nessa casa, homenageando, lembrando a data de uma lei. Isso é incrível, é incrível. Poucas vezes alguém terá pensado nisso, e tu tivesse a virtude de ter pensado. Porque tu sabia que tu e todas essas pessoas comprometidas com a saúde do nosso planeta e da nossa gente, com a qualidade de vida, saberiam interpretar que isto não só se deve fazer como é preciso. É preciso lembrar que quando o Ferrari, o Antenor, estava nessa casa e entrou com esse projeto de lei, o que se pensava nesse país e no nosso Estado, que a modernidade e o progresso era lançar o veneno na terra para que a produção que dali viria mataria a fome e seria a riqueza da nossa gente. Tudo ao contrário do que a gente sabe hoje e que a história nos demonstrou. Aquele era o caminho do fim de tudo. A gente percebeu isso até pela degradação de tudo, do solo, da natureza, do que via. Hoje o próprio produtor sabe reconhecer que ele ganha muito mais em produtividade e economia se ele se ater às leis de respeito ao seu chão, ao seu meio, ao seu planeta. Não é mais verso nem poesia, Ferrari, é a realidade. A tua iniciativa, o teu projeto de lei virou realidade. E mais do que isso, foi coerente com o que o Ferrari fez aqui, porque em 83, logo depois, ele entrou com o projeto de resolução e criou aqui na casa a Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente, e que funciona até hoje, e que é quem tem que ser cobrado por essa gente ativista, que os deputados possam realmente dar vida naquilo sempre que tiver que interferir. Por exemplo, quando quer se flexibilizar a lei, e não vão levar.
Ninguém mais leva isso, ninguém flexibiliza isso mais. Porque ninguém tem direito a restabelecer o envenenamento do nosso planeta. Ao contrário, nós temos que continuar avançando, porque há muito ainda o que avançar. Meu caro Ferrari, parabéns, realmente tu foste um homem adiante do teu tempo. Que bom que no Rio Grande do Sul tem de vez em quando um visionário que tem o peito de fazer isso, porque a legislação brasileira nacional veio a reboque da tua algum tempo depois. Parabéns a ti, meu querido amigo Vilaverde, por ter tido a lembrança, a inteligência de fazer esse grande expediente em homenagem a uma lei. Parabéns a vocês que dão vida a uma lei dessa e a gente não precisa lamentar que ela é só lei da fria. Parabéns. Obrigado, deputado Paulo Boni. Obrigado. Deputada, deputada Felice. Isabel Felice. Senhor presidente, doutor Pedro Westphalen, excelentíssimo senhor Antenor Ferrari, ex-presidente dessa casa, ex-presidente da FEPAM, com quem eu tive a honra de conviver enquanto deputado na 87 a 90, com Sanchotene Felice nessa casa como colega. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por toda essa luta que o senhor desenvolveu e iniciou em favor do meio ambiente. Cumprimentando o senhor Carlos Roberto Lima Pagnella, que é promotor de justiça, o vereador Engenheiro Comaceto, Antenor Ferrari, Carlos Roberto Pagnella e o deputado Vilaverde, que teve a clarividência de buscar novamente esse tema. Eu sou de uma época em que assistia à luta de Lutzenberg, que começou com agora me esqueci, a luta contra a criação daquela fábrica aqui, a Borregar, exatamente, e que se estendeu e depois fez a recuperação da área. Então, há uma certa capacidade do homem na recuperação do meio ambiente, mas nós não sabemos até quando poderemos levar essa recuperação. É hora, 30 anos após a Lei 7.747, exemplo para o Brasil, ainda se discute a eficácia e a necessidade de defender o meio ambiente. Eu quero cumprimentá-lo pela escolha do seu tema, quero cumprimentar a todas as pessoas aqui, participantes e que se manifestaram a favor desta luta, quero cumprimentar ao nosso plenário, que está aqui representado pelos participantes e lutadores em termos de defesa do nosso meio ambiente, porque não sei até quando poderemos deixar que isso aconteça e não venha a criar problemas futuros. Nós temos aqui uma relação que eu achei muito interessante dos problemas que podem ser trazidos, os dados toxicológicos sobre a toxicidade a curto prazo e a longo prazo, lesões oculares, lesões dérmicas, lesões neurotóxicas, carcinogênicas, teratogênicas, mutagênicas, enfim, e uma que eu acho fundamental: os efeitos tóxicos da reprodução. Eu sou uma pessoa que sofri na carne os problemas tóxicos na reprodução. Minha filha, minha segunda filha, Isabel Marília Felice, nasceu com problemas resultantes da talidomida.
quase 50 anos atrás, de dor, de sofrimento. Espero, deputado Vilaverde, que essa luta sua seja agregada de muitas outras pessoas que possam vir comungar com o senhor e comungar com as pessoas de bens que lutam pelo meio ambiente e dizer que Não me recordo bem, Antenor e Francisco, mas um dos primeiros cartazes que eram evidentemente produzidos aqui na própria gráfica da Assembleia Legislativa, impresso aqui, como muitos panfletos e materiais nós produzimos aqui na casa. Então, queria mostrar para vocês este material aqui, cujo título: Você pode estar matando ou morrendo, e tem gente lucrando muito com isso. Aí uma lista de um conjunto de produtos agrotóxicos, enfim, venenos organoclorados, que eram proibidos nos seus países de origem, e evidentemente a legislação apanhou a ideia de que deveriam ser proibidos aqui. A segunda é registrar que essa iniciativa foi muito menos minha, de fazer esse grande expediente, está sendo creditado recorrentemente a mim. Ela foi muito menos minha, e tenho certeza, quem referiu aqui, há muitos e muitas lutadores e lutadoras do meio ambiente que estão aqui, que foram a razão de nós fazermos esse grande expediente. Então foi por solicitação deles que nós estamos realizando, a ideia deles, o mérito é deles, assim como a iniciativa evidentemente deve assim ser creditada a cada um deles. E por fim, convidá-los, os nossos deputados e principalmente os nossos representantes de entidades ambientalistas que estão aqui conosco, de nós podermos, na forma simples que podemos fazer e singela, através de uma placa, homenagear o nosso deputado à época, cuja iniciativa foi essa iniciativa absolutamente de vanguarda, mas vou ousar dizer aqui aquilo que ele já me disse muitas vezes: a iniciativa foi minha, Vilaverde, mas isso se deveu a toda essa luta, a toda essa mobilização. Eu fui porta-voz de um grande anseio e se expressou nesta luta, e é por isso que ela hoje tem uma grande dimensão, um grande alcance, e seguramente, diz o Antenor, ela só pode avançar, ela não pode retroagir, porque por trás dela teve luta social, mobilização e, sobretudo, consistência para efetivar e realizar esse grande instrumento consignado aqui na Casa Gaúcha, que é uma grande legislação no Estado do Rio Grande do Sul. Então, convido todos vocês a nós oferecermos uma placa ali de forma simbólica, o Antenor, mas essa placa tem que ser, evidentemente, dada a ele, estendida a cada um e cada uma de vocês. Obrigado. Muito obrigado, deputado Adão Vilaverde. Quero cumprimentá-lo pelo tema atual, e dizer que, homem ligado à saúde que sou, quero testemunhar a importância que essa lei teve ao longo dos anos e parabenizá-lo por resgatar aqui a vanguarda que o ex-deputado Antenor Ferrari teve à época de fazer a Lei 7.747 de 1982. Nós vamos suspender a sessão por alguns instantes para proceder à entrega de uma placa comemorativa a esta lei de 30 anos atrás, e também convido os senhores deputados e deputadas dessa casa para tirarmos e termos a honra de tirarmos uma foto com o ex-presidente dessa casa, brilhante deputado, parabéns, Antenor Ferrari, que vai nos brindar para termos nas nossas galerias uma foto com um homem que, muito bem disse, deputado Paulo Doni, esteve muito à frente da sua época. Está encerrada a sessão para tirarmos a foto e entregarmos a placa ao nosso ex-presidente, deputado Antenor Ferrari. Está suspensa a sessão aqui no plenário 20 de setembro, agora para cumprimento das autoridades, e também uma placa será oferecida pelo deputado Adão Vilaverde, que fez esse grande expediente especial nesta tarde, falando dos 30 anos da Lei de Controle de Agrotóxicos e Biocidas no Rio Grande do Sul, e quem recebe é Antenor Ferrari, que foi o proponente da Lei 155 no ano de 1982.
o ex-deputado Antenor Ferrari, que também foi presidente da Assembleia Legislativa, neste momento está sendo cumprimentado pela deputada Marisa Fórmulo, que já eram conhecidos há longa data. Representando o governador do estado nesta tarde, esteve na mesa o secretário de Estado do Meio Ambiente, Hélio Corbellini,